E se você não está, escuta o que Deus vai falar. Diz assim, algumas Bíblias tem o nome do texto, o título da palavra, está escrito assim, ó, os benefícios do que, igreja? Provações. Diz assim, através de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 2, está escrito assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ao passares por várias o quê? Por várias o quê? Provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Completa, para que sejais perfeitos, íntegros, e o quê? E o quê? Nada deficiente. Diga glória a Deus. Amém? Agora continuando a palavra no capítulo 2, no versículo 21. Eu já vou explicar para você. Capítulo 2, no versículo 21 de Tiago, diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi o quê? Justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio o quê? Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as escrituras, ao qual diz, ora, Abraão creu em quem? Em Deus. Isto foi imputado para o quê? A justiça. E foi chamado o quê? Amigo de quem? De Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por quê? Por obra. E não só por fé, somente por fé. Diga glória a Deus. Amém? Olha aqui para o apóstolo. Diga glória a Deus. Primeiro, eu já vou explicar para você entender. Porque tem gente que às vezes não entende, ou vão dizer uma palavra não tem nada a ver com a outra. Tem sim. Porque na mesma história fala sobre as duas coisas, sobre provações e sobre obra e fé. Diga glória a Deus. Semana passada, quem estava aqui domingo passado? Quem estava? Quem lembra que eu preguei sobre Abraão? Quando Deus provou ele? Eu preguei a história de Abraão aqui, dizendo que Deus chega para Abraão e prova ele, dizendo, Abraão, você vai pegar o seu filho, seu único filho, a Isaque, a quem você ama, diga glória a Deus. Amém? E ali Deus, ele fala, você vai a um dos montes aonde eu vou te mostrar, lá em Moriá, e lá você vai oferecer ele em sacrifício para mim. E a história você já conhece. Amém? Abraão foi, obedeceu, ele disse, eis-me aqui, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus prova ele dessa forma. Deus o quê? Prova ele dessa forma. E aqui através do livro de Tiago, Tiago fala, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de quê? De toda a quando passares por várias provações. E o que é provações? E é engraçado porque o Tiago aqui está dizendo para se alegrar. É difícil se alegrar com provação, não é? Tem alguém que se alegra aí? Não tem como.
Não dá. Quem é que vai se alegrar com luta? Quem é que vai se alegrar com dificuldades? Mas o Tiago aqui está dizendo, meus irmãos, tende por motivo de alegria quando passares por várias provas. Aí ele explica, ele fala, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa. Diga glória a Deus. Ou seja, Tiago está tentando explicar aqui que a provação, ou seja, a luta, porque provação e luta é a mesma coisa, amém, pessoal? Porque às vezes as pessoas confundem, não, provação é uma coisa e luta é outra. Não. A luta é a provação, justamente aquela que Deus permite você passar. Por que que Ele permite você passar? Vou explicar de novo o que eu expliquei domingo. Por que que Ele permite você passar? Primeiro, imagine um ser humano sem passar por luta. Já imaginou? Já imaginou? Então imagina aí, sem passar por luta, tudo mil maravilha. O ser humano, ele vai ser uma pessoa inconsequente. Para ser sincero, o ser humano nem aqui vai vir buscar quem? A Deus, porque está tudo mil maravilha, para que eu vou buscar Deus? Aí você se pergunta, apóstolo, mas eu busco a Deus, eu estou na igreja, eu estou na casa do Senhor e estou passando por luta. Isso é ótimo. Diga glória a Deus. Por que, apóstolo? Porque a provação, ou seja, ou a luta que você está passando, não é para o seu mal. Você acha que Deus permite porque Ele quer ver você lascado? Você acha que Deus permite porque quer ver você arruinado? Não, porque Deus, Ele quer que você que conhece a Deus, entenda uma coisa. Tem uma passagem na Bíblia, aliás, isso é repetido por 3 vezes, 4 vezes na Bíblia, que está escrito assim: todavia o meu justo viverá. E a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Você imaginou? Ou seja, se o ser humano que busca Deus, ele viveu uma vida sem luta, sem dificuldade, meu amigo, ele nunca vai conseguir usar a fé dele. Você tem ela, quem tem fé? Tem gente que nem a mão levantou, nem sabe se tem. Quem tem fé? Isso é uma coisa que o ser humano já nasce com ele dentro dele. O ser humano já nasce com esse negócio dentro dele, chamado o quê? Fé. O único detalhe que nesse mesmo capítulo de Tiago, no capítulo 2, fala sobre isso. A única diferença é isso aqui, que está escrito assim, ó: a fé sem obra é o quê? É o quê? No mesmo capítulo que acabamos de ler, capítulo 2, no versículo de número 14 em diante, está escrito: a fé sem obra é morta. Foi aí que entrou o assunto de Abraão. Foi aí que entrou a história de Abraão que Tiago disse. Ou seja, não adianta o ser humano que busca a Deus querer ter uma vida normal. O normal que eu falo é o normal do mundo, amém, pessoal? Não adianta o ser humano que busca a Deus querer ter uma vida normal, porque ele não vai conseguir ter. Por que, apóstolo? Porque lá fora, o que acontece ou é obra do acaso, ou é porque tinha que acontecer, ou é porque não é de sangue, não é assim mesmo, o pai morreu, o filho está indo no mesmo embalo. Quem está entendendo? O mundo, ele olha assim. Imagine nós que busca a Deus com a mesma visão do mundo. Tudo que você passar, você fala, não, é normal. A família passa, é normal. Os jovens hoje, tudo usa droga. O filho da pessoa está usando droga, ela acha o quê?
É assim mesmo a juventude de hoje. É ou não é assim a conversa lá fora, não é? É dessa forma, porque eu já ouvi, eu sei que é assim. Então imagine você, uma pessoa que busca Deus, viver uma vida normal, ou seja, pensar igual o mundo pensa. Como é que vai ser você? Imagina, você não vai viver pela fé? Nunca. O seu filho pode estar até se envolvendo nas drogas, mas na tua cabeça de cristão, de crente, qual é que é a sua? Não, isso eu não aceito, meu filho vai sair das drogas. Se a outra família já acha isso o quê? Normal, porque não vive a fé. E se não vive a fé, não adianta, pessoal. Se você quer ser uma pessoa que busca Deus, ou se você é uma pessoa que busca Deus e não quer viver a fé, meu amigo, você está arruinado. Você vai viver igual o mundo vive, vai achar tudo normal. E tem muita gente na igreja assim, infelizmente não porque ela não busca Deus, é porque a pessoa, ela, sei lá, ela acostumou de viver o natural da vida. Ela deve viver o sobrenatural. Como é que é o sobrenatural? Qual que é o pensamento de um crente, de um cristão que busca Deus? A vida dele está uma bagaceira, está difícil para ele, só que ele está na cabecinha dele assim: não, eu vou vencer, a vitória é minha, vou prosperar, meu filho vai sair da droga, vou ser feliz na vida sentimental, mesmo a vida estando o quê? Ruim. Mesmo a luta está daquele jeito, a pessoa está ali: não, eu vou e creio e vou conseguir, e acabou. Por quê? Porque você é uma pessoa que vive pela fé. Pessoal, quem vive pela fé tem que entender que o normal para você já era. Esquece o normal, esquece que o povo a forma que o mundo pensa lá fora. Não tenta pensar igual, não, você é diferente. Você conheceu a Cristo, está escrito. Quando você conhece a Cristo, você conhece o poder dele. E se você conhece o poder dele, você tem que entender que você tem que viver pela fé. E o que é viver pela fé, apóstolo? É aí que está. O crente, ele pode estar com a vida ruim, mas ele está sempre falando: vou vencer. E se é outra pessoa normal, olha para ele e fala: rapaz, não vai dar não, porque fulano aconteceu isso e foi a mesma coisa. E começa a falar as coisas aí começa a dizer: não, deu errado para fulano, deu errado para cicrano. E daí que deu errado para fulano e cicrano? Na tua cabeça está assim: não estou nem aí, se deu errado para fulano, para cicrano, não interessa para mim, o que interessa aqui para mim vai dar. Aí como você é crente, e a vida pode estar uma bagunça, mas na tua cabeça de crente, e se você é uma pessoa que vive a fé, você não aceita o que o mundo aceita. E o mundo, ainda mais no dia de hoje, está cada vez pior. Cada vez pior. Está acontecendo um monte de desgraça e o mundo está achando normal e está ainda tentando fazer, empurrar na nossa goela abaixo, não é assim? Para a gente também achar normal. Não é normal, normal, vírgula. Tende por motivo de alegria quando passar pelas provações. Vamos traduzir: pelas lutas. Como é que se alegra com a luta? Você consegue? Esse Deus é um pouco estranho, não é? É ou não é? Como é que se alegra com um filho na biqueira, usando droga? Como é que se alegra com um corpo cheio de doença? Como é que se alegra endividado, com a vida financeira, E aqui Deus fala através de Tiago: tende por motivo de alegria quando passares pelo quê?
pelas provações, pelas lutas. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Agora eu vou te explicar a alegria que ele quis dizer, porque, pessoal, eu acabei de dizer para vocês, imagine um ser humano sem passar por luta ou provação. Não dá. Não dá. E outra, a luta já é para estimular você viver pela fé. Senão você não vive pela fé. Está escrito aqui, ó, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, já produz o quê? Perseverança. E é uma verdade. Quando Deus, Ele aprova você, a sua fé, você já percebeu, a fé, ela vem com a perseverança. Não é assim não, porque tem gente que fala assim, eu vou usar fé aqui, e só vou usar aqui, e não vou usar mais. É assim? Não, a fé tem que ter o quê? Ele disse aqui, olha o que ele fala, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que seja perfeitos, íntegros, e nada deficiente. Aí depois, esse mesmo Tiago vai lá e fala sobre Abraão. Aí ele falou, a fé sem obra é morta. No mesmo texto ele fala, ele começa a contar a história de Abraão. Ele falou, não foi só pela fé, porque a fé sem obra, eu vou te explicar o que é obra, porque às vezes a pessoa não entende esse negócio de obra. O que é obra? Obra é fazer alguma coisa, igreja. A fé está dentro de você, mas se você não faz nada, ela fica como? Ela fica como? Morta dentro de você. E quando a fé fica morta dentro de você, meu amigo, não vai ter efeito de nada. Por quê? Porque você não agiu, porque você não fez, porque você pensou assim, não, mas não precisa, como eu disse domingo passado, vai lá e usa a Bíblia, é que Jesus morreu por mim, o sacrifício vivo como holocausto. Aí as pessoas ficam arrumando argumentos para não fazer nada, aí fica aí com a fé morta dentro dela, não, e tem vontade de vencer, tem vontade de ter uma vida abençoada, mas como? Será que é só com você que vai ser diferente? Você pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver todos que obtiveram a vitória, usaram o quê? Mas a fé com o quê? Com o quê? Com obra, senão não tem efeito. A fé, pessoal, ela tem que ser assim, como diz aqui o Tiago, ele fala que tem que ser íntegro, tem que ser perfeito, não tem que ter deficiência na fé. Ah, eu acho, isso aí é deficiência. Ah, se talvez que, isso é deficiência. Quando você age a fé, você tem que crer até o fim, vai dar certo e acabou. O diabo vai assoprar, vai, o diabo vai fazer barulho, vai, porque ele veio para isso, você sabe disso. Ele quer fazer em que você não venha acreditar em Deus e que você também não venha usar o quê? E como é que usa a fé? Fazendo alguma coisa. A fé, pessoal, se ela não tiver obra, ela vai ficar morta dentro de você. Por isso que tem pessoas na igreja que é abençoada e outras não são. Por que não são abençoadas, apóstolo? É porque Deus só olha para alguns e para outros não? Não, é porque Deus, Ele olha a deficiência da fé. Tem gente que, ela até fala com a boca dela, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E falar qualquer um, fala, porque eu já vi tanto tipo de gente falar assim, eu tenho fé em Deus. Lá fora o que eu mais já ouvi mendigo falar isso, quem já ouviu falar?
Não tem um mendigo que passa aqui na porta e fala sempre isso. Eu tenho fé em Deus, pastor. Eu falei, é verdade. Tem vezes que eu vou entrar no carro e ele vem falando salmo para mim. Eu falo, olha, que sem vergonha. Conhece a Bíblia. Aí ele fala, eu tenho fé em Deus, pastor. Tem fé em Deus? Glória a Deus. Agora pergunta se ele faz alguma coisa. Não faz. Falar qualquer um. Tem pessoas que falam, que você olha para elas e fala, nossa! Mas não tem obra. E se não tem obra é deficiente. A fé é deficiente. Deus ele não ouve, ele não atende. Abraão, ele teve deficiência na fé dele? Não, ele foi lá e sacrificou. Foi sacrificar o filho, só não sacrificou porque Deus não deixou, porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. É diferente. Tem gente que fala, nossa, que Deus ruim, matar o próprio filho para dar para ele. Não, Deus não queria isso. Deus queria para ver até onde ia Abraão. Porque quem quer coisa grande, tem que entender que tem que plantar grande também. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver. Os caras mais abençoados foram os mais que fizeram coisas. É igual a história de Salomão e Davi. Salomão, filho de quem? De Davi. O pai foi uma benção, foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas o filho foi mais. Por que o filho foi mais? Porque o filho, quando assumiu o reinado, ele foi no monte e ofereceu 1000 holocaustos. Davi nunca fez isso. E quando fez a oração, pediu para Deus só sabedoria. E Deus deu sabedoria e deu mais o quê? Riqueza. Até o que você não me pediu, eu vou te dar. Por quê? Porque o cara chamado Salomão foi no monte e ofereceu 1000 holocaustos, está escrito. Aí você vai ver o porquê que o cara foi um cara muito sábio e também um cara muito o quê? Muito próspero. Quem está entendendo? E as pessoas que mais foram abençoadas, foi as que mais tiveram o quê? Obra. O ser humano, muitas das vezes, ele quer vencer. E até fala que tem fé em Deus, mas quando se trata de fazer alguma coisa, ela é deficiente. Ela começa a se perguntar, mas o porquê? Mas não precisa disso. Como eu disse, vai usar a Bíblia. Jesus morreu por mim. Sois salvo pela graça. Aí começa, né, a usar a Bíblia. Só para não ter obra. Aí acha, ou se não bota defeito. Ou se não fica colocando deficiência, para você entender melhor. Aí fica sem fazer nada. Aí entra ano e sai ano, ela dentro da igreja. Dentro da onde? Da mesma forma. Por quê? Um monte de gente nesses anos subiu no altar, deu testemunho e ela está ali a mesma coisa. Por que será, hein? Será que Deus não olhou para ela porque ela é feia? Ou porque é negro ou branco? Nada a ver. Tem nada a ver. Deus não olhou para ela, sabe por quê? Porque ela é deficiente. Eu já dei o exemplo de uma senhora que eu conheci quando era criança. Conheci não. Na verdade eu nasci e ela já morava lá. Amém? Essa senhora nós conhecemos muitos anos. Muitos anos. E quando eu conheci ela, eu conheço ela desde quando eu conheço ela, minha mãe, minha família conhece essa senhora, ela pega a latinha. Ela pega o quê? Latinha, papelão, essas coisas. Nada contra quem faz reciclagem, amém, pessoal? Não estou dizendo isso, mas peraí, poxa. Não tem coisa que não desce em mim. Não dá servir um Deus tão grande assim, poxa. Já se passou. Eu tenho 40 anos de idade.
Estou com 40 anos de idade, parece? Parece não, parece ter mais. Amém? 40 anos de idade. Esses tempos eu fui ver minha mãe. Quando eu fui ver a senhora, eu olhei para ela assim, falei, mãe, é fulano de tal? Mãe? A mãe falou, filho, é ela, dona, parece que é Maria. É dona Maria? Falei, não, mãe, que isso? É ela, filho. Mãe, mas ela cata latinha até hoje. Filho, essa é a vida dela. Falei, nossa, mãe. Ela está na igreja? Sim, filho, todo dia ela vai para a igreja, essa senhora. Falei, mãe, estranho, mãe, a vida de todo mundo muda e dessa senhora não muda? Mãe, sei lá, filho, cada um. Minha mãe mudou. Quando minha mãe entrou na igreja, ela já estava na igreja. Minha mãe mudou. As pessoas que conhecemos na vizinhança que foi para a igreja, todo mundo mudou. Só ela que não, por que será? Primeiro, é um tipo de pessoa que se conforma. Segundo, é um tipo de pessoa que não quer ter obra nenhuma. Só quer tipo assim, não, Deus vai me abençoar, mas peraí. Tudo bem, eu sei que o tempo de Deus é meio esquisito, mas peraí, poxa, não dá não. Não sair da mesma vida, 40 anos dentro de uma igreja praticamente. E não mudar. Peraí, se for só para trocar, saiu do mundo, virou crente, meu amigo. Se for só para trocar isso, para que eu quero? Só levar o nome de crente. Não mudou nada na minha vida. Para que eu vou servir um Deus tão grande e não acontece nada na minha vida? Para que eu quero isso? Sendo que a Bíblia diz, é claro, a Bíblia não fala, não promete 1000 maravilhas, mas a Bíblia fala, quando a gente se converte e vive pela fé, Deus nos abençoa.